pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro bate-papo teológico. Nós estamos aqui com um tema muito importante para a igreja nos dias de hoje, que é Atos do Espírito Santo através da igreja, tá? Junto comigo está aqui o pastor Rogério Lemos, que é formado pela grade, tá? Em bacharel em teologia, também é pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus Voz Missionária. Pastor Rogério, seja bem-vindo. Obrigado, Pai do Senhor a todos. Fala, galera. Estou muito feliz aqui pelo teu trabalho. Eu amo a teologia e acredito que através de mim, hoje é o primeiro, mas terão vários outros, que nós vamos falar vários assuntos. Esse assunto é um assunto que eu gosto. Parece que tu escolheu a dedo, o Espírito Santo te usou. Amém? Vamos lá então. Pessoal, antes de tudo nós queremos pedir perdão, né? A gente já transmitiu através da página, mas deu alguns problemas técnicos, mas nós estamos aqui, tá? Eu quero convidar você a comentar aí nessa live, tá? Para concorrer aqui a esse prêmio fantástico que tem aqui. Nós temos uma Bíblia, versão NVI, então é uma versão muito boa e fácil de se ler, tá? Personalizada, dizendo Ele vive, onde está a morte a sua vitória. Temos aqui também dois livros do pastor Hernandes Dias Lopes. O primeiro deles é o Pentecoste, o fogo que não se apaga. O segundo dele é o batismo com fogo. Todos eles do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, para você concorrer, tá, nesse sorteio da Bíblia e dos dois livros, basta você comentar aí, compartilha com seus amigos, chama a galera para a sala e vem com a gente nesse tema que vai ser um papo muito descontraído e muito bom que a gente vai ter aqui, tá? Primeiro, Espírito Santo, quem foi ele? Como que aconteceu a descida dele aqui? Primeiro a gente vai ter que voltar lá no Antigo Testamento, tá? Na promessa do Espírito Santo, uma que todo mundo gosta de usar é Joel capítulo 2, versículo 28, né, pastor? É verdade. Como nós estávamos conversando, para que tu entenda aí um pouquinho, Deus usa um período crítico em Israel, devido à praga de gafanhotos, devido a uma crise, mais ou menos uns 800 anos antes do nascimento de Cristo, e ali ele fala duas coisas muito claras no livro do profeta Joel, sobre o gafanhoto, sobre a crise que passou e sobre a promessa que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, como está muito bem em Joel 2,28. Ali fala claramente. Se tu for um pouquinho na Bíblia também, em Isaías 35,15, ele fala também que viria do alto todo o Espírito e que as pessoas se tornariam frutíferas, ou seja, mudariam através do Espírito que viria do céu. Muito bom. Além dessas promessas do Antigo Testamento, que são várias e várias promessas, né? O nosso Senhor Jesus também fez uma promessa em João, capítulo 14, nos versículos 15 e 21, é isso? Do 15 ao 21 ele faz, mas eu quero focar naquela ali, ó. Eu rogarei ao Pai, que vos dará outro Consolador para que vieste convosco para sempre. Por que eu quero ali? Porque ali ele está falando para os discípulos, já perto do momento de ele ir para a cruz, que ele estava falando que ele iria para a morte de cruz, que ele ressuscitaria e depois que ele partisse de novo, ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, cumprindo a promessa que está escrita em Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, que é a promessa do Espírito Santo. Muito bom, vamos lá. Jesus também ele fala que ele enviaria o Espírito da verdade, certo? Que o mundo não pode receber porque ele não o vê e também não conhece, mas vós o conheceis porque habita em vós e estará em vós para sempre. Também ele diz, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Essa parte de não deixar órfão, nós vamos entrar na parte que eu sei que você vai me perguntar um pouquinho mais, mas é naquela parte que o Espírito Santo não era para todos. Então a igreja, que nós vamos entrar na parte de Atos 2, aqui assim, é um aquecimento, a igreja não suportaria o que ia acontecer com ela sem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz parte do trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Seria para a pessoa entender mais dele, Jesus ia estar junto com a gente para suportar o que viria a igreja. Muito bom, vamos lá. Aí Jesus ele continua nesse mesmo versículo dizendo, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, né? Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e manifestarei a ele. Aleluia, isso é tremendo. E Jesus está falando que, ó, gente, eu estou indo, estou preparando uma morada, não vamos deixar essa parte de escatologia para outro quando vir aqui. Eu estou indo, mas aquele que está em mim, aquele que crê que eu sou o Filho de Deus, ou como João fala em João 1, que ele fala que ele é o Verbo se fez carne, eu não vou deixar você sozinho, eu vou estar com você todos os dias, através do quê? Do Espírito Santo. Muito bom. Vamos lá, a gente está falando já aqui como modo introdutório sobre as promessas, mas a gente tem que entender que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não agiu como ele age agora no Novo Testamento, certo? Certo. No Antigo Testamento, em primeira mão, já antes de passar a palavra para o pastor Rogério, o Espírito Santo é visto na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre como E maiúsculo, certo? E maiúsculo por quê? Porque ele é Deus. A pessoa esquece que, eu como comentei já, quando cortou, vamos voltar a repetir, quando as pessoas, quando fala de Deus e fala sobre o Espírito é Deus, ele faz parte. Aí nós vamos ter que falar sobre trino, trindade, mas ali no Antigo Testamento, que ainda não há a parte trino, trindade ainda, porque não tinha vindo Jesus, ali Deus, ele se manifesta através do Espírito, sempre em E maiúsculo. E há um grande erro gramatical em algumas Bíblias, não digo que é todos, mas algumas Bíblias, que botam o E em minúsculo. Não, o E é sempre maiúsculo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Nós vamos assim no princípio, vamos lá. A Bíblia é bem em Gênesis, rapidinho, todo mundo conhece. E Deus fez os céus e a terra. Oh, lindo! A terra é sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, por isso que ele é Deus. Muito bom. Tá. A gente falou aqui um pouco sobre como o Espírito Santo trabalhava, mas a gente também deu uma pincelada no como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, né? É verdade, ele existia, mas alguém pode perguntar, mas peraí, Rogério, ele existia, mas antes de Jesus, mas Jesus existia depois dele. Para as pessoas não entenderem, o Espírito Santo sempre houve aqui, só que ele era monopolizado, as pessoas não entendem isso. Eram algumas pessoas que eram cheias do Espírito Santo naquele momento. Os patriarcas, como está em Gênesis 41, 38 e 40, lá fala sobre o Espírito. Olha que lindo, olha o que o Faraó fala. Disse Faraó, os seus servos acharíamos um homem como este que haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, pois que Deus que fez fazer tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Quer dizer, Deus usou o Espírito dele em cima de José, para que José fosse cheio e revelasse a Faraó o sonho que ele tinha tido. Esse é um pequeno exemplo. Ele também foi nos anciões, como assim, se tu for em Números capítulo 11, versículo 16 ao 25, ali quando Moisés está sobrecarregado, carregando aquele povo no deserto, ali o que acontece? Eles separam 70 pessoas, e ali que é incrível, ali a Bíblia fala que o Espírito que estava com Moisés iria para aqueles 70 para guiar o povo no deserto até chegar à terra prometida. Também ali, como falamos também sobre profetas, Miqueias 3,8 fala assim, eu porém estou cheio da força e do Espírito do Senhor, da justiça e de coragem, para denunciar Jacó a sua maldade, Israel do pecado. Ou seja, Miqueias ali está profetizando contra Israel, e ali ele está, a Bíblia fala claramente que ele está cheio do Espírito de Deus. Também tem em Juízes, vamos um pouquinho em Juízes, ali que tu foi em Juízes, ali tem vários, mas eu separei um, que é Juízes 3,10, que fala assim, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, que se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre o juiz, e naquele momento podemos falar de Sansão, podemos falar de Jefité, podemos falar do último profeta, do último juiz e primeiro profeta que foi Samuel. Era assim. Também generais, se tu for em Deuteronômio 34,9, lá vai falar do quê? De general, que era cheio de Espírito Santo. Quem foi o primeiro grande general? Foi Josué. Josué, a Bíblia fala claramente ali que Josué, filho de Nun,
foi cheio do Espírito da sabedoria, ou seja, o Espírito de Deus entrou nele e deu sabedoria. Por quê? As pessoas não entendem. Tem um livro que não é cristão, chamado Arte da Guerra. Pessoas falam aquilo porque que ali a arte da guerra é o quê? Espalhar para conquistar. Só que as pessoas não entendem que a primeira pessoa cheia do Espírito, onde foi escrito isso, foi baseado em Josué. Ele, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele começou a dividir os inimigos para conquistar a terra. E assim vai, para reis também. Vamos num que todo mundo conhece, Davi. Ali a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que quando o profeta Samuel ungiu Davi, ele ficou cheio do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sempre teve no Antigo Testamento, mas ele era monopolizado, ele era assim, não era para todos. Ótimo. A gente viu as promessas, né? A gente viu como o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento de modo monopolizado, né? Quando Samuel foi ungir a Davi, certo? Ele carregou um chifre de azeite. Exatamente. Né? Mas antes de Davi também teve Saul, né? Que teve Saul também, primeiro rei. Que também foi cheio do Espírito Santo. Depois a gente vê que o Espírito deixou ele pela desobediência, assim como fez com Sansão, né? Aí a gente vai dar um salto agora na história e vamos para lá em Atos dos Apóstolos, né? O evangelista Lucas, ele escreve o livro de Atos em paralelo com o Evangelho de Lucas, né, a qual ele fala para Teófilo no capítulo 1, ele diz, assim como eu descrevi o primeiro tratado a Teófilo, né, referente ao primeiro, e Lucas ele termina no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele fala da palavra de Jesus, a qual ele fala também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né, que Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto recebessem a promessa, sejam revestidos de poder, para depois ser testemunhas, né, tanto na Judéia como na Samaria, até os confins da terra, certo? Mas em Atos 2 a gente vê que a Bíblia começa dizendo que cumpriu-se o dia de Pentecostes. Primeiro, o que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é na lei de Moisés, no Torá, no Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 22, salvo engano, se eu não estiver enganado, ali fala que tem a festa de Pentecostes. O que é? É a festa da colheita, gente. É o período que as pessoas fariam uma festa depois do período da colheita. Por que penta? Penta quer dizer 50. Então, quer dizer, e lá se marcava o tempo de sábados, 1 sábado, 2 sábados. Então, quando contava 7 sábados, no 8º sábado daria o número 50. E ali tinha a festa da colheita, onde vinham pessoas de várias regiões. Deu o hábito que em Jerusalém, as pessoas, quando tinham essa festa de Pentecostes, eles iam para Jerusalém, iam para o templo, porque isso começou aquele negócio que começou lá em Ezequiel, que Ezequiel estava com os altares, uma por causa da idolatria, dizendo que o povo tinha que... Ezequias, perdão, do rei Ezequias, peço perdão do rei Ezequias, que o povo todo tinha que adorar no templo. Ali começou, então, o povo tinha a festa da colheita, o povo ia para Jerusalém. Se analisar, é lindo isso, como Deus é sensível às coisas. Ele fez na maior festa, porque existem 5 festas. As pessoas esquecem que são 5 festas que se chamam Megilote, que é a festa de Purim, a festa do Tabernáculo, a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa ai, fugiu agora, Jesus. A festa dos Purim, Pentecostes, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, os tabernáculos. O que acontece? Nessa festa, das 5 festas que são as mais consideradas do Megilote, na cultura judaica, o Pentecoste é que reúne mais pessoas, vem pessoas de todo lugar. Nós vamos entrar aqui num tópico aqui, que isso como está em Atos 1, quando eles ficam lá em Jerusalém, você vai ver que quando eles começam a ser cheios do Espírito Santo, ali relata que tinham pessoas de várias regiões ali para aquela festa, que aquela festa era importante. Então Deus queria a manifestação do Espírito Santo no local, onde muitos estariam, e ali eles iriam que realmente era Deus naquele momento. Então a festa de Pentecostes, né, como foi falado aqui, vamos fazer um resumo aqui, é chamada também no Antigo Testamento, você pode encontrar como festa das semanas, né? As festas das colheitas ou das primícias, né? Que são 50 dias após a Páscoa, né? Que também foi 10 dias depois da ascensão de Jesus, certo? Então vamos lá.
Aqui no Atos capítulo 2, a gente tem um divisor de águas para os cristãos, porque é o início da igreja, certo? A transição que a igreja ia passar da antiga aliança para a nova aliança que Jesus estava estabelecendo, né? A gente vê em Atos capítulo 1, nos versículos 4 e 5, a qual eu falei, eu quero ler com vocês aqui. Jesus ele faz duas referências aos apóstolos. Ele diz assim para eles: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque aí ele lembra de João Batista, da mensagem de João Batista, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É lindo isso, é tremendo, né? A Bíblia se cumprindo, tudo aquilo que foi, as pessoas, uma coisa que, fugindo um pouco do tópico, uma coisa que as pessoas têm que ver, que Jesus ele é imutável. Quando ele faz uma promessa, ele faça de todos os jeitos para que a promessa seja cumprida. E essa promessa que foi dada, que está em Isaías 40, que viria aquele que abriu os caminhos, depois vem o João falou realmente isso, já era um caminho. Olha como é lindo. O Espírito Santo era monopolizado. Aí depois que ele era monopolizado, como nós falamos, começa a se cumprir uma promessa. Mas antes da promessa se cumprir, tinha que vir em João. E antes de João, depois de João, tinha que vir Jesus. Depois que Jesus fez todos os milagres, provou que era Deus, aí veio através de Atos 2. E em Atos 2 eles lembram aquele que foi o precursor do caminho, que foi João Batista, que era primo de Jesus. Lembrando da palavra que Jesus falou aqui, veio na memória, a primeira pregação que João Batista aparece mencionando na beira do Jordão, né? As pessoas começam a perguntar para ele se ele era realmente o Messias. Que ele pregava com muita autoridade. Né? Aí ele mesmo fala, né, que ele não era digno de desatar as sandálias, enfim. E aí ele entra com essa mensagem ao qual Jesus lembra os discípulos, né? Que ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um que é maior do que eu, a qual não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é João Batista confirmando as mensagens dos profetas anteriores. Exatamente, e as pessoas esquecem que fazia 400 anos que não se levantava ninguém, o último era Malaquias. Aí depois daquilo vem João com uma mensagem, 400 anos depois, uma mensagem dura, uma mensagem profética. Ele não precisou, ele só pregou com a autoridade do Espírito Santo. E ali foi tremendo, porque ele fez isso. E para e pensa, eu quero as pessoas para entender, como aqui é um bate-papo, para as pessoas entenderem. 400 anos Deus não se manifesta. O Espírito Santo era monopolizado. Quer dizer, o pessoal de repente até esquecido da promessa lá de Joel e Isaías, que o tempo faz a gente ficar meio esquecido. Aí quando 400 anos depois aparece um rapaz cheio da presença, cheio do Espírito Santo, começa a pregar daquele jeito, eles na hora acharam, é o Messias. Só que não, ele estava preparando o caminho. Aleluia. Vamos lá. Em Atos 2, né, depois que Jesus fala essa missão da igreja, ele é assunto ao céu, certo? Entramos que os discípulos estavam em 500 vendo Jesus sendo assunto ao céu, mas eles voltam para Jerusalém e diminui para 120, né, os que recebem a promessa. Tá, vamos lá, fala um pouco sobre Atos capítulo 2 para nós, pastor Rogério. É que ali, o Atos capítulo 2 é tremendo, porque eles voltam, eram 500, voltam para 120, e ali, quando vai, eles têm que, Deus, como Deus é imutável, ele tem que cumprir a profecia de João 2,28. Ali, quando eles são cheios do Espírito Santo, o mais lindo dessa história é o quê? É que todos começaram a falar línguas de outras nações e eram pessoas iletradas. Isso só vem através de Deus, através do Espírito, da sabedoria, o qual nós vamos conversar um pouquinho depois. Inclusive a gente falou sobre José, que José tinha o Espírito da sabedoria. Quando eles são tomados pelo Espírito Santo, eles começam a falar em idiomas glorificando a Deus, uns idiomas outros, e as pessoas olham para lá e veem, rapaz, pescador, é iletrado, porque as pessoas que estavam ali eram pessoas iletradas. Pedro era iletrado, ele poderia ter um conhecimento
teológico que as pessoas não sabem. Pedro tinha um conhecimento teológico, porque é a tradição do judeu, quando a criança começa a entender a partir dos 5 anos de idade, ser falado sobre a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, mas eles eram iletrados, eles sabiam, eles não tinham aquele conhecimento, o qual João já vai direto na promessa, que ele fala do profeta João, que quando ele fala, não estamos embriagados, quer dizer, ele já muda, para a pessoa entender assim, o leigo, ele fala aquela palavra meio pescador, né? Aí de repente o homem vem com uma postura falando, cheio da autoridade, do poder do Espírito Santo. Ele fala, não estamos embriagados, porque são 9 da manhã. Quer dizer, ninguém quer dizer, para quebrar um pouco, ninguém enche a cara esse horário não. É que nós estamos cheios do Espírito Santo, aquilo que foi prometido no profeta Joel. E ele começa a falar a parte do Salmo de Davi, e ali, eis que eu falo para as pessoas. Já que nós vamos em mais, mas é lindo esse bate-papo, que aqui é uma conversa, a gente tenta até um script, mas não tem jeito. O poder ali, as pessoas não entendem que foram 3 mil almas convertidas, naquela ali. Não foi Pedro não tinha, se não viesse no céu, tu não tem poder de fazer 3 mil pessoas. As pessoas esquecem que naquelas 3 mil pessoas tinham, com certeza, intelectuais, pessoas letradas, porque aqueles que viram de longe se aproximaram, porque tinham pessoas de classe social alta ou baixa, tinham vários tipos de pessoas, e as pessoas foram impactadas. E como eu falo, você é um grande orador, Jefferson. Eu também acho que sou mais ou menos um oradorzinho meia boca, mas a gente não tem o poder de convencer. Quem convence é o Espírito Santo. E foi o que aconteceu ali em Atos 2. A pregação de Pedro, ela foi simples, mas com autoridade vinda dos céus, o qual não era entregue só àqueles meia dúzia. E vamos lá. Vamos lá, como o pastor já estava falando aqui de Pedro ser letrado e quem convence é o Espírito Santo, eu me lembrei da história do John Wesley. John Wesley, no meio teológico, é chamado de o pregador homilético, porque ele se preocupava muito em preparar o sermão. Ele estudava e orava bastante. Parece alguém que eu conheço. Ele estudava e preparava o sermão, porque ele acreditava que era o conhecimento dele que fazia. Só que ele chegou num momento da sua vida que ele percebeu, mas ele não parou de estudar. Ele continuou sendo pregador homilético, mas ele disse que se o Espírito Santo não trabalhasse através do sermão dele, as horas dele eram em vão. Então a gente vê que não importa a nossa grade acadêmica, não importa o tanto que eu conheço sobre as Escrituras, se o Espírito Santo, que é a promessa, a qual Pedro fala, quando eles falam que eles estão embriagados, Pedro fala, não, essa é a promessa de Joel. Ele até menciona a promessa de Joel, do capítulo 2, versículo 28, a qual nós falamos. E ali fala sobre toda a carne. Ali estava recém começando, que ia ficar mais gostoso. Porque, olha como é tremendo a Bíblia. Ele falou que ia toda a carne. Aí voltamos para o livro de João. Quando Jesus, João 14, só me engano, quando Jesus falou que ia derramar para todo mundo. Ali estava recém começando, aleluia, aquilo que ia fazer tremer a terra. E vamos embora, vamos seguir, que a gente tem muita conversa aqui ainda, mas senão a gente pode ir no tópico. Aqui estava começando a história da igreja, Atos 2, a fundação da igreja, Ali eles estavam, a ata estava descendo do céu, exatamente, a ata da igreja, certo? Vamos lá, a gente vê que antes da igreja, que a missão da igreja não era ficar parada, Jesus ide por todo mundo, pregar o evangelho da criatura, Marcos 16, mas antes da igreja ir ao mundo, o Espírito precisava vir à igreja. Exatamente. A gente vê que a igreja não podia ir sem o Espírito Santo vir. E aqui a gente abre um parêntese para trazer uma mensagem para as igrejas de hoje, certo? Que a gente vê que muitas igrejas estão querendo ir, mas não estão querendo receber. A gente não vê muitas pregações sobre o Espírito Santo. A gente tem até um livro, eu me esqueci o nome do pastor que escreveu este livro, que ele fala o Espírito Santo, o Deus esquecido, porque as igrejas esquecem do Espírito Santo, porque é Ele quem convence, é Ele quem veio para trabalhar, Jesus fala que a missão dele era lembrar os cristãos das palavras que Jesus falou, Então Ele iria nos lembrar. Se nós não tiver Ele, automaticamente a gente não vai lembrar do que Jesus falou, e automaticamente o pecado vai nos vencer por não sabermos a palavra. É verdade. Ontem teve na ministração do
o apóstolo Oliveira, que ministrou aqui na igreja, ele falou algo ali que ele bateu muito sobre pecado, sobre pornografia, sobre coisas que estão dentro da igreja. Mas isso acontece exatamente porque tu está falando, exatamente o que está falando, presbítero Jefferson. As pessoas não estão deixando o Espírito Santo agir, eles estão deixando a carne agir. Tem pessoas que falam que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está bem longe dele. Não porque o Espírito Santo ele quer, mas ele está, como tu falou, estamos afastando cada vez mais o Espírito Santo. E as igrejas estão com isso por quê? Nós vamos entrar aqui, vamos seguir aqui, porque nós vamos conversar muito sobre Atos 2, mas por quê? O que eles fizeram em Atos 1? Vamos voltar um pouquinho em Atos 1. Eles estavam orando, aí resolveram tirar sortes, quer dizer, o Espírito Santo mandou eles tirar sorte para substituir Judas. Aí, depois eles escolheram lá, ficou Matias, que ficou o 12º apóstolo, para completar os 12. Depois eles vão fazer o quê? Para que venha a presença do Espírito Santo, presbítero, sabe o quê? Orar. O que está faltando hoje é oração. Qual o teu leque hoje? Você é um grande menino, não é porque você está me chamando, eu gosto de você, isso aí, todo mundo sabe disso, e você é um menino que estuda muito, está se dedicando muito na parte teológica, mas o que está fazendo você crescer? Não é a letra, é as tuas ações. Então o que está faltando hoje para a igreja? Que a igreja hoje, como esse tópico que tu falou hoje na igreja de hoje, tu vê a igreja com movimento, mas sem a presença nenhuma do Espírito Santo. É emocionalismo, as pessoas emocionam, caem, tem umas que emocionam e caem, eu nunca vi, pessoal que gosta de cair, né? Não, vamos falar, a gente tem que falar sobre isso aí. E o Espírito Santo está muitas vezes longe, há um emocionalismo, hoje está vindo mensagens, eu adorei isso que tu falou. Não, irmão, sabe o que é bom bate-papo? Porque isso não tem nada aqui, ó. Tudo que a gente fez aqui não tem nada aqui, é coisa que nós estamos conversando, direcionada pelo Espírito Santo. O que está acontecendo hoje, meu amado presbítero Jefferson? As pessoas estão preocupadas em palavras de autoajuda. Esquece que quem muda, quem transforma, quem liberta é o Espírito Santo. Exemplo, Atos 2. Eles oraram, Aí depois vamos continuar, nós vamos até em Atos 4 ali, que essa parte aqui é muito, eu quero ficar um pouco aqui, que é muito forte, se tu me permitir, né? Que ali fala sobre vários ministérios. Ali, mas o que mais incrível, eles estão sempre o quê? Orando. E é o que traz a fortalecimento do Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo em oração. Se tu for em Atos 3 ali, ó, quando começou ali quando tu for em Atos dos Apóstolos, vou abrir aqui, Atos capítulo, eu vou abrir aqui só para não fugir, aqui, ó, quando começa o poder do Espírito Santo vir, aí entra ali a parte dos pessoas que 3.000 são batizados, olha, a Bíblia fala que 3.000 são batizados, ou seja, a pregação os convenceu e automaticamente eles foram o quê? Batizados com o Espírito Santo. Está começando, como tu falou, o alicerce começou a espalhar. Eu me lembro daquela pregação, não é? Puxando Santa Passadinha para ele, não. Tu pregou muito isso aí, que tu começou a trazer como começou a crescer a igreja, numa base teológica em cima do Espírito Santo. Ali eles foram convencidos e quando creram, eles foram o quê? Batizados, cumprindo o que? O que está em João, que nós vamos voltar aqui, ó, como é linda a Bíblia, em João 14, 15 e 21, que ele fala, aquele que crê em mim, eu estarei com ele. Ele só está cumprindo aquilo que Jesus falou antes de ir ali ir para a cruz na ceia que ele teve. Então isso foi forte. Ali, quando aqueles 3.000 são convencidos, se tu for um pouquinho mais, já mudou até tudo. Agora tem a cura do coxo ali da Vila Formosa, que eles estavam fazendo o quê? Estavam indo para a oração. Entendeu? É isso que está fazendo a igreja de hoje não ter a mesma autoridade da igreja primitiva. É falta de oração. E o inimigo, ele é tão forte nessa área, assim, eu só um paradinho aqui, ele é tão forte nessa área, que quando a pessoa começa a orar, a primeira coisa que o inimigo faz, o nosso adversário nacional, é o quê? É deixar a vida da pessoa atribulada para que ela pare de quê? De orar. Porque ela não fica sensível. E uma coisa que eu quero chegar aqui em Atos 4,
quando Pedro e João é preso depois aqui, nós vamos conversar, e você que faz as perguntas, mas eu tenho que deixar bem claro aqui, que aqui já mudou até como Pedro agia. As pessoas esquecem que Pedro negou Jesus lá atrás 3 vezes. Cortou, tu fez ali, e depois negou 3 vezes. Depois Jesus teve uma conversa com um tete a tete com Pedro, como está no Evangelho. Depois de ressuscitar, perguntou 3 vezes, foi as mesmas 3 vezes que Pedro negou 3 vezes. Jesus perguntou se ele amava ele. Pedro falou, e na terceira vez, até triste, ele falou: tu sabe que eu te amo. Só que o legal é que aqui em Atos 4, quando começa a vir a opressão, que nós temos que conversar, que começou já ali a opressão contra a igreja, ali ele falou que não tinha como lhe parar, por causa da carne dele. Não, a carne dele gritaria, suportaria, não. O Espírito Santo não permitia que ele parasse. A gente viu então a pregação do Pedro, né, aquele que o negou, certo? A gente vê que na primeira pregação dele 3.000 almas se converteram, né? Depois ele é preso também, né? Mais 5.000 ali também. A gente vê que a parte da contagem da igreja para nos 5.000. A Bíblia, Lucas, embora ele faça uma redação, né, um tratado, uma tese em cima do Atos, como ele faz em Evangelho de Lucas, ele vê que ali ele não consegue mais contar o crescimento da igreja. Ele vê ali, depois a gente vai encontrar que vai dizer que todos os dias o Senhor pipoca na panela, tu não consegue contar, depois que história. Tu consegue contar as primeiras 6 pipoquinhas que história, depois tu tem que fechar a tampa, por quê? Ele começa a falar que todos os dias o Senhor acrescentava a igreja, né? Mas ele não fala mais quanto, porque a gente vê, começa 120, vai para 3.000, depois vai para, aumenta mais 5.000, vai para 8.120, 8.120, certo? E ali acabou a contagem de Lucas. Não dá mais, né? O censo de Lucas não tem o limite. Uma que as pessoas, ele só ia para ele que fazia o que tinha que escrever, então ele tinha que ir atrás. Só que é incrível. Aqui eu quero entrar como Deus também, através do Espírito Santo, protegia a igreja. Por quê? Porque a opressão que começou na igreja não era mais romana. Romana achou que tinha resolvido o problema ali quando foi lá, fez a vontade deles, crucificou Jesus e pronto. A perseguição que as pessoas estão nesse período aqui é da própria o quê? Dos próprios judeus, é dos próprios fariseus, dos próprios sacerdotes, dos escribas que estavam louco da vida, porque eles começaram, vamos falar de Filipe e Estevão, a gente vai conversar sobre isso ainda, que é muito legal, mas essa opressão, só que no meio da opressão, o Espírito de Deus toca no coração de quem? De um que não era cristão, que é Gamaliel, que está ali claramente. Por quê? Porque ali quando vão prender Pedro, Tiago e João, ali eles estão querendo matar os 3, só que Deus os protegeu como? Através daquele discurso de Gamaliel, que ele fala sobre Teudas, ele fala sobre Judas da Galileia, que foram pessoas que se disseram Messias, se disseram que era o Cristo, não era, e dispersou. Mas ele fala assim: deixa esses homens, que se for obra do homem, olha o lindo que Gabriel fala, se for obra do homem, vai acabar, mas se for de Deus, nada que fizeres vai parar, e o pior, estarão contra Deus. Olha o que ele fala: vocês vão estar contra Deus. É tremendo isso. Nós vemos também a ação do Espírito Santo na hora da oferta, né, em Atos 5, certo? Quando fala de Ananias e Safira, né, para que as pessoas esquecem dessa parte. Eu vi uma vez um pregador assembleano falando que Deus mata no Novo Testamento, no tempo da graça ainda Deus mata, claro. E as pessoas, não, era no tempo da lei, mas esquecem de Atos capítulo 5, e aqui a gente vai falar um pouco o que aconteceu em Atos capítulo 5, né? Você fala ou fala? Ananias e Safira, eles pegaram, venderam, porque a Bíblia fala um pouquinho antes da comunidade cristã. Nós não podemos fugir o final de Atos 4, que é ali que fala da comunidade cristã. Eles estavam tão impactados pelo poder do Espírito Santo que eles começaram a vender as coisas e botavam aos pés dos apóstolos e dividiam igualmente. Inclusive, já que é um bate-papo, é teológico, mas vamos fugir um pouco. Muita gente fala que a base do comunismo, que nós sabemos da política socialista, que o comunismo e o socialismo no papel é que todos sejam iguais.
a mesma repartição, que ninguém passa necessidade. Muitos falam que socialistas tiraram essa base em si. Não, sério, você pode buscar na base política que eles tiraram. Se tu for num livro de história, se tu for numa escola no ensino primário, muitos professores vão usar que o socialismo ele vem baseado nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Por quê? Porque ali realmente eles dividiram tudo que tinham, venderam os mais ricos venderam, fizeram tudo para que não houvesse nem pobre nem rico, mas todos vivessem em igualdade financeira. E ali os apóstolos ficavam encarregados, e ali depois a gente sabe que ele dividiu pelo Espírito Santo, para ser bem lembrado, pelo Espírito Santo dividiu homens para ser diáconos e para poder controlar esse negócio de passar o alimento, tudo. Ali, quando todos fizeram, tinha dois ali que foi ali de Safira, que eles venderam as suas propriedades, mas pegaram a metade para eles e a outra metade foi Deus, achando que ia enganar quem? O Espírito Santo. Por que eles não enganam o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus, Deus é onipotente e onisciente, Deus é tudo. Aí quando ele foi na mão, desculpa o termo, aqui é uma brincadeira, cara de pau, foi lá, toma aqui, ele falou, rapaz, tu acha que tu engana o Espírito Santo? E ali quando ele fala sobre isso aí, quando engana o Espírito Santo, ele na hora morreu. Por quê? Porque ele tentou mentir para o Espírito Santo, ele quis enganar o Espírito Santo, ele quis enganar Deus, e depois veio a mulher dele, depois ele já estava morto. Aí foi enterrar. Quando voltou, a mulher dele ele foi por acaso não vendesse por tanto, e agora só desce a metade, também morreu. Quer dizer, no tempo da graça, no tempo já que Jesus, isso também é para aquele irmão que acha que Jesus é só amor. Jesus nunca vai ser vingança, mas Jesus é justiça. E ai daquele que engana o Espírito Santo. Antes de Ananias e Safira também, a gente passou ali e não parou. Quando eles venderam as coisas, a Bíblia fala de um homem, que era por nome de José, certo? E as atitudes, interessante que as atitudes deles, o nome na tradição, né, a tradição judaica falava mais pelo caráter da pessoa, né? Tanto como a gente vê lá no Antigo Testamento Jacó, né? Jacó, enganador, certo? Aqui a gente vê um José, que ele vende as suas propriedades e faz ao contrário de Ananias e Safira, ele dá tudo. Tanto é que os apóstolos depois chamam ele de Barnabé, né? Que foi parceiro de Paulo lá na frente, depois a gente chega lá, que significa aquele que consola. Né? O interessante é que ele recebe o mesmo nome que Jesus fala, que é aquele que viria. Que é aquele que viria. É incrível isso aí. E pela atitude dele, ali mostrou que ele não estava pecado em nada a não ser a presença de Deus e que mais pessoas alcançassem. O que as pessoas não sabem é que essas grandes somas financeiras eram o que meio que patrocinava para as viagens, para as pessoas se hospedadas. Nós vamos chegar um pouquinho lá em Jope, mas a gente tem que falar sobre isso aqui. Mas vem sobre o Espírito Santo, não, financeiro também é o Espírito Santo também. Ele tinha um modo e ele honrou ele. Isso também é uma coisa para aquele que tem a mão mirrada. Vai doer um pouquinho, mas o rapaz tem a mão mirrada para a obra. Não sei para onde vai o dinheiro, eu sei como fazer. Não. Se o Espírito Santo está direcionando, não pedir dinheiro. O Espírito Santo está direcionando, que dê de coração. Esse homem foi muito honrado. Que Barnabé fez parte dos grandes, nós vamos chegar lá, através do Espírito Santo em ele fez parte dos grandes presbitérios, ele foi da cúpula de Jerusalém. As pessoas esquecem que depois, posso continuar ou paro por aqui? Porque senão vai embora. As pessoas não entendem que depois houve uma alta cúpula, que foi os apóstolos, o 13º, depois sabemos que nós vamos chegar lá, que foi o apóstolo Paulo, naquela sala de Tarso, mas depois teve um grande número de bispos, que foram coordenadores da igreja, presbíteros, que faziam parte do alto clero. O que eles faziam? Eles faziam as viagens missionárias, iam para vários lugares falando, vamos falar um pouquinho sobre Antioquia, mas depois eles voltavam para relatar isso para os 12 e para aqueles que eram mais importantes. E José, que depois virou Barnabé, que é o Consolador, ele era muito importante dentro do alto clero da igreja primitiva que estava se formando. Aqui nós queremos falar para vocês que nós ainda estamos no capítulo 5 de Apóstolos, tá? A gente vai falar sobre os capítulos 6, 7 e 8, tá?
que fala ali da escolha dos 7, né, dos 7 diáconos, né? Entre eles a gente tem ali o primeiro mártir, né, que é o Estevão, né, no capítulo 7. Final do capítulo 6 e no capítulo 7 a gente vê mais sobre como o Estevão falava e assim por diante, né? É que ali é tremendo. Ali, se tu for na instituição dos diáconos, é porque, para trazer um pouco, tudo ficava na mão dos apóstolos. Só que os apóstolos estavam perdendo tempo em distribuir as coisas, tudo que tinha que distribuir, e não estavam fazendo aquilo que Jesus mandou. O que Jesus mandou? Está lá em Marcos. Ide pregar o evangelho a toda a criatura. Eles estavam muito se freando, eles estavam parando, digamos assim, não de orar, eles estavam parando de falar de Jesus para estar resolvendo problemas de alimentação, distribuição de bens. Aí, repito, pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele separa esses 7, que está aqui em Atos 6, versículo, salvo engano, 5, ele separa, eles elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Só que aqui Estevão, ele foi diferenciado. Tanto é que Atos 7 fala todo dele. Por quê? Porque ele estava, o espírito de ousadia, né? Nós vamos falar um pouco depois sobre os dons espirituais, que nós ainda não temos muita coisa para conversar. E eu estou preocupado com o horário, não vou mentir. Ali, ele estava, como a gente vai falar sobre os dons espirituais, daqui a pouco, sobre os 3 tipos de dons, mas vamos falar agora sobre Estevão. Estevão, ele estava tão com a ousadia do Espírito Santo, que ele estava pregando nas sinagogas, ou para tu entender, nas igrejas, ou dentro do templo em Jerusalém, pregando com uma autoridade espiritual e teológica. Estevão, as pessoas esquecem que Estevão não era letrado. Só que ele começa a fazer uma pregação ali, que ele começa a trazer desde ali de Abraão e vem embora. Eu não vou chegar nessa parte senão só para amanhã. Ele começou a falar e mostrou que Jesus era o Filho de Deus, ou melhor, que Jesus era Deus. Pronto. Infelizmente aconteceu aquilo e o incrível, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, eu falo uma coisa, eu nunca preguei em Estevão, nunca preguei, anos e anos, nunca ministrei em Estevão, e nunca preguei em Tito. Estou falando aqui para os irmãos, para falar, já preguei pela Bíblia, não, nunca ministrei sobre Estevão e Tito, o Espírito Santo nunca me permitiu, não sei porquê. Só que aqui, quando Estevão, ele é tão linda essa passagem, que Estevão, ele pegou e ele não se importou, porque pessoas estavam caluniando, arrastando ele viu, ele teve uma visão que as pessoas esquecem, e você já, acho que se eu não me engano, você já ministrou sobre isso, que a mesma visão que ele teve foi praticamente a mesma visão que está em Isaías 6, porque Isaías 6 fala, olha que no tempo que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e vi que o seu manto cobria todo o templo, e vi anjos, serafins, que falavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia dessa glória. A visão dele foi parecida, só que foi melhor. Por que foi melhor? Ele viu o Senhor, mas viu a destra Jesus Cristo, aleluia. E ali ele foi apedrejado, glorificando o principal. Isso mostra que o Espírito Santo não é vingativo. Porque o que ele falou no final, você sabe, mas o irmão não sabe. Ele falou assim, que de Deus não culpasse aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Quem falou isso? Jesus, né? Na cruz, na crucificação. Pai, perdoe-o, porque eles não sabem o que fazem. Então, olha como é que é. Então, esse papinho, agora eu vou ter que falar, é um tópico, mas vamos embora. Esse papinho, cara, o Espírito Santo me disse que vai vingar, que você me xingou. É mentira. O Espírito Santo não age assim, ele é o amor ágape, ele é Deus. Deus, o que ele é? Amor ágape. 1 Coríntios 13, está lá. Ele é amor. Ele tudo pode, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Aí tu vê, isso é falta de conhecimento e de oração, porque os dois andam juntos. Pedro fala isso na sua carta lá, em 1 Pedro capítulo 3, que como ele fala de Paulo, das pregações, ele fala que tem que ser na graça, que é oração, e no conhecimento, que é a meditação das Escrituras. O que aqui as pessoas fazem hoje? Eu vejo pessoas pregar, não, porque Deus me falou que aquele que me tocar, Deus vai fulminar. Não existe isso.
porque aqueles que estavam ali, tinha um, que agora eu quero chegar, esse é o tópico que eu quero chegar, que estava ali, que era o mais cruel de todos. O mais cruel de todos que estava ali era um jovem por nome de Saulo, porque a Bíblia fala que os mantos daquele que apedrejava Estevão estavam caindo nos pés de Paulo. Então, Estevão pediu aqui, fulmina eles, Paulo ia morrer. Quem vai falar, Deus, fulmina eles. Paulo, uma hora evangelista, depois não vamos chegar nessa parte, seria morto por vingança. Não, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da graça, como Deus falou, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, impute-se a eles. Então ali começa depois, nós vamos chegar lá, que foi o maior evangelista da igreja primitiva, sem dúvida nenhuma, que foi Saulo de Tarso, que depois virou o apóstolo Paulo. O manto caiu sobre os pés de Saulo, né, Saulo de Tarso, e aí a Bíblia já vira o foco para ele, né? Atos capítulo 9. É tremendo isso. Atos capítulo 9. Mas você sabe por quê, né? Porque você sabe, mas para quem não sabe, Lucas centralizou depois, Atos, a partir de Atos 9, em Paulo, porque Lucas andou com Paulo, e quem ganhou Paulo para Jesus, Lucas para Jesus, foi Paulo. Depois vai ser uma outra história que a gente vai embora, mas então ali se realmente centraliza muito. Pode continuar, desculpa, muito tempo. Vamos lá. Paulo ele tem um conhecimento teológico, né? Ele é da linha farisaica, né? Ele é da tribo de Benjamim, né? A tribo do rei Saul. Então a gente vê que ali aparece Paulo em Atos capítulo 9, mas fala daquele que ensinou ele em Atos capítulo 5, se não me faz memória, como a gente falou. Gamaliel, porque na época Gamaliel era considerado rabão, ele não era rabino. Que na tradição judaica, o rabino é o que é o maior, mas só que ele era considerado rabão, ele era o melhor teólogo da época, e a academia de teológica, para as pessoas, a faculdade de teologia mais forte era em Jerusalém, através de Gamaliel. E o mais interessante é que Paulo, ele tinha dupla cidadania. Então Deus, que isso aqui a gente vai ficar duas horas conversando, mas Deus, quando ele escolhe alguém com propriedade, porque Paulo, ele sabia falar muito bem o grego, ele falava muito bem a língua italiana, qual era Roma, ele falava muito bem aramaico, porque ele era um fariseu, um escriba, ele era um doutor, ele falava muito bem o hebraico, e ele falava também muito bem a língua sírica, da Síria. Então ele falava que é um aramaico, só que não um aramaico de Jesus, um aramaico diferenciado. Então é tremendo isso, quando Jesus olha para Paulo, ele olha, rapaz, é o cara certo para ir embora. Então isso mostra também que não é vingativo. Ele mesmo ele vindo um homem que foi praticamente, posso usar o termo robô? Já usei. Ele era um robô letrado. Deus olhou para aquele robô e não quis isso para a pessoa entender. Não, eu vou quebrar esse robô, não. Eu vou transformar ele com o meu Espírito Santo. E eu vou usar ele. Tanto é que nós somos em Atos 9, não sei se eu posso seguir agora, em Atos 9, quando a Bíblia fala aí no final de Atos 7 e no início de Atos 8, que ele era cruel perseguidor. E ele era tão perseguidor que todos aqueles que estavam em Jerusalém, ou seja, os 3.000, mais os 5.000 e mais um monte, ele conseguiu correr de Jerusalém, que a Bíblia fala claramente que só ficou os apóstolos. Então, para ele conseguir, ele era muito ruim, era cabrababo, né? O homem era brabo e mandou matar, açoitar e fazer várias barbaridades. Só que em Damasco, onde eu quero chegar ali em Atos 9, quando ele está indo com as cartas que ele pegou, que ele descobriu que o pessoal lá em Damasco, isso é incrível, né? O Espírito Santo é incrível, agora eu vou ter que parar. O pessoal achou que ia parar em Jerusalém, já estava em Damasco, e já estava gente sendo batizada, gente cheia do Espírito Santo e aumentando. Ele falou, eu vou lá mostrar que eu sou o cara. Só que, coitado, quando no caminho que ele vai a Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, isso que é lindo, com Jesus, ele automaticamente ali já muda o coração dele. Porque eu acredito que quando ele já foi, que ele ficou 3 dias sem visão, mas ele teve uma revelação do Espírito
Santo, que viria alguém, oraria por ele, ele voltaria a enxergar, ali ele já virou crente. Posso ver por quê? Porque ele ficou 3 dias orando e jejuando. Então, é lindo isso. Então ali começa o crescimento poderoso da igreja, que não era o objetivo ali, era o objetivo de Deus, do Espírito Santo mais na frente, que nós vamos chegar daqui a pouco. A gente vê então a conversão de Saulo, né, que é Paulo, não importa, o Espírito Santo não mudou, da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, que da descendência vindo da descendência de Saul, a família dele era próspera, ele morava em Tarso, na Tarsália. Ele fala isso, o pai dele era um homem que tinha finanças, porque só poderia votar para estudar com Gamaliel na faculdade teológica aquele que tivesse condições financeiras de bancar o menino. Quer dizer, Paulo tinha condições financeiras, e as condições financeiras foi que fez ele virar um grande escriba, um grande conhecedor, o qual ele mesmo relata nas suas cartas que de todos os alunos ele era o melhor. Quer dizer, o rapaz era inteligente, ele era PhD, tipo você, né? Vamos lá, continuando aqui, Paulo ele foi usado de uma maneira pelo Espírito Santo para tirar a igreja do conforto, né? A gente vê que até o momento em Atos capítulo 9 a igreja, a pregação sobre Jesus ainda está entre os judeus. Aí a gente vê que depois que Paulo se converte, a gente entra no capítulo 10 e no capítulo 11, onde o Espírito já está entre os gentios. Esse tópico teu é maravilhoso, por quê? Ele falou que seria para os servos e para as servas, seria para todos. Jesus falou que seria para todos, e Joel usado por Deus, falou que seria para todos. Depois que ele conseguiu ali a maioria dos judeus, aí é a ser alcançada. Aí, porque ele usou, desculpa, alguns, meu irmão, eu não sou o dono da verdade, eu sou um homem que estudo muito. Parei um pouco, estudava mais. E graças a Deus eu tenho 2 livros publicados. Mas o que eu ia falar para você, mas essa parte aqui é linda. Porque ele não usa Paulo. Ele não usa Paulo para convencer alguém. O primeiro gentio que entra nesse pacote não é através da evangelização de Paulo, de Barnabé. Ele usa quem? Ele usa o líder da igreja. Por que o líder da igreja? Além de judeu, Paulo era judeu também, mas ele era judeu, mas Pedro era tradicional. Pedro, mesmo sabendo que a promessa viria para todos, ele centralizou no povo judeu. Aí que é lindo. Olha o que fala aqui. Quando havia um centurião, o nome de Cornélio, ele era temente a Deus e dava boas ofertas, era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que ele era temente a Deus. Isso porque ele está esquecendo de falar isso? Porque Jesus falou lá em João 14, que nós estávamos falando lá do 15 ao 21, que aquele que crê nele, quer dizer, aquele que não crê em Jesus, nunca vai ser cheio do Espírito Santo. É isso que as pessoas não entendem. O Espírito Santo está para todos. Quer dizer, pastor, que tem gente que não tem Espírito Santo? Claro. Aquele que não crê em Jesus, não tem como. Ele fala, todo aquele que crê em mim, não vou te desamparar. O que quer dizer? Aquele que crê que eu sou filho de Deus, e eu sou Deus, não vou te desamparar através do Consolador. Então, a coisa que tem que bem aqui, Cornélio, ele não era um cara que não era judeu, não seguia a tradição judaica, mas acreditava no Deus Todo-Poderoso, Deus do judeu. Então, ele usa o quê? Isso que eu acho lindo aqui. Ele usa o mais religioso. Quem é o mais religioso dos 12? Era Pedro. E ele, quando Pedro chega lá e vai orar, ele tem o quê? A visão. E ali ele mostra na visão coisas que para o judeu é imundo, répteis, para ele comer. Ali as pessoas até uns usam aquilo ali com um fundo teológico totalmente errôneo. Que ali podiam comer, não sei o que. Não. O objetivo não foi esse. O objetivo que ele usou coisas imundas para o judeu, para mostrar que ele fala assim, como tu diz que é imundo aquilo que eu purifiquei. Ele quis, o Espírito Santo quis mostrar para Pedro, que Pedro, não é só para vocês, é para os outros também. Não é, eles não são imundos, eu vou lhe tornar eles limpos. E ali ele vai para Jope e, meu Deus, e sabe o que eu quero, irmão, isso eu quero destacar. Eu destaquei aqui, minha Bíblia é cheia de marcação, mas essa parte aqui eu sou apaixonado, de Atos 10, versículo 44 em diante. Olha que diz assim, ainda Pedro falava estas coisas, quer dizer, ele estava ainda pregando.
quando caiu o Espírito Santo, aleluia, sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam e falavam em línguas, e engrandecendo Deus. Então perguntou Pedro, olha como é lindo isso aqui: porventura pode alguém recusar a água, aleluia, a água, para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram e permaneceram ali alguns dias. Isso quebra também uma coisa que é uma religiosidade. Eu posso falar, nós estamos abertos aqui, nós estamos ainda a tempo, mas eu posso falar o quê? Muitas pessoas falam que o rapaz nem foi batizado nas águas e já está falando em línguas. Isso é mentira, isso é enganação. Não é. Eles foram primeiro o que aqui? Batizado com o Espírito Santo, e depois eles fizeram o batismo das águas. Isso porque, e acontece, eu já vi acontecer, e algumas, você sabe, eu viajei muito no Brasil, de ver pessoas que aceitaram Jesus e no mesmo dia, aleluia, lindo isso, aleluia, no mesmo dia foram batizados do Espírito Santo. E é modinha, não é. Aconteceu que ele creram de todo o coração. Porque o que aqui relata Lucas claramente? Pedro não tinha nem terminado de pregar e disse, não, eu sei, Jesus é Deus, Ele é o Verbo. E ali foram cheios do Espírito Santo. Ótimo. A gente vê aqui então em Atos 10 o Espírito Santo vindo sobre os gentios, certo? No capítulo 11 a gente vê a igreja caminhando para Antioquia, né? Barnabé e Saulo, Barnabé vai buscar Saulo. José, né? Barnabé ou José, vai buscar Saulo, que é o Paulo, né? O Espírito Santo não mudou o nome dele, como muitos dizem por aí. Não mudou. Vamos lá. E ali a gente vê que algo muito importante que as pessoas dizem que foi os pais da igreja, foi a tradição, foi a igreja católica que chamou aqueles que criam Jesus de cristão. A gente vê que Lucas destaca isso, que não foi. Que foi ali em Antioquia que eles foram reconhecidos como cristãos. Por quê? Porque eles afirmavam que Jesus era o Cristo, era o Messias, era aquele que era o Filho de Deus, que veio o grande prometido para mudar esse mundo. E o incrível, uma coisa que eu sei, então, só vou puxar um pouquinho para trás, antes de chegar aqui. Antes de chegar em Antioquia, nós estamos falando do quê? Nós estamos lá em Atos 9, né? Em Atos 9, Paulo, ele é o que é? Ele é convertido. Depois ele vai para Jerusalém, só que as pessoas esquecem que está nas cartas dele, na carta de Paulo, fala que ele ficou 3 anos no deserto. Depois que ele ficou 3 anos no deserto, ele pegou e chegou em Jerusalém, conversou com a liderança da igreja, aí mandaram ele para Tarso. Esse período de Atos 9, são 14 anos, quer dizer, Paulo esperou 17 anos para o quê? Começar uma chamada missionária. Olha, 17 anos. Isso é uma bate. Eu não estou aqui para exaltar ninguém, aqui é um bate-papo. Mas é para aquele rapaz que começa ontem e já acha que pode. Tu tem o Espírito Santo, ele realmente te renova, ele mesmo te dá autoridade. Eu acredito que o Espírito Santo pega um jovem hoje, amanhã ele já transforma, mas tudo há um certo tempo. Uma capacitação. O Espírito Santo foi lá. Quando entra isso, quando entra José, que é Barnabé, e Saulo, que depois se tornou Paulo, não pelo Espírito Santo, como tu falou claramente, ali, irmão, aí eu gosto de dizer assim, brincando, o bicho pegou. Porque ali começou a maior evangelização em toda a Ásia Menor, e ali foram descobertos cristãos, e ali Deus começou a usar Saulo, que virou Paulo, com uma autoridade muito grande, muito grande e poderosa. Nem quero entrar na parte de Atos 2, eu quero ficar um pouquinho aqui em Atos 11, porque aquela região de Antioquia, as pessoas acham que era fácil. As pessoas acham ali, nem eu pegar aqui na casa fazer uma visita doméstica, onde tem um que é mais ou menos, o resto tudo ateu, eu vou lá e prego e vou embora. Não, Antioquia era um lugar de idolatria. Lá havia muita idolatria.
Ali é uma região da Ásia, está começando aquela região ali, onde há idolatria a outros deuses, onde a denominação e a força grega era muito grande, através de Poseidon, Deus Sol, Artemis, Diana, e enfim vai. Então, se tu não tivesse o Espírito Santo, tu não tinha como fazer. E olha o mais lindo, as pessoas acreditam muito a Barnabé e Saulo, mas quem começou aquilo não foi eles, foram 2 jovens. E ali fala claramente que eles eram cheios do quê? Do Espírito Santo. E ali começou e foi embora. A gente vê então aqui a igreja se multiplicando, a gente vê nos capítulos 12, a gente vai dar um salto agora, os capítulos 12, 13, 14, 15 até o 18, a gente vê que a perseguição vinha sobre a igreja, mas o Espírito Santo continuava a sua obra missionária através deles. Era como se quanto mais eles fossem apedrejados, mais eles se espalhavam. É impressionante. É o que os escritores dizem que é do sangue dos mártires plantava e nascia mais cristãos, né? Então, e a gente vê em Atos 18, depois em Atos 19, que a gente vai entrar e vai fazer uma pausa, Atos 18, a gente vê que aparece um homem assim como um comparativo com Paulo, que ele aparece já quase que preparado, para ele parece que faltava uma cereja no bolo. O Apolo, né? O Apolo ele prega em Éfeso. Que provavelmente foi o escritor aos Hebreus. Que muita gente gosta de falar, as cartas de Paulo aos Hebreus. Não, Paulo não escreveu Hebreus. Provavelmente não se sabe quem é o escritor aos Hebreus, mas há muita indicação teológica que tenha sido esse homem, como você vai falar agora. Apolo daí aparece como um homem que sabia falar bem, né? Ele falava bem, ele era poderoso nas escrituras. O interessante é que Lucas ele destaca, e parece que ele está falando de um apóstolo, mas ele não era apóstolo. Lucas destaca todas as qualidades que Paulo parecia que tinha. Ele falava bem, era poderoso nas escrituras. É quase que Lucas estivesse chamando ele para escolher ele para comer os discípulos. Então ele fala, ele era eloquente, né? Poderoso nas escrituras, fervoroso no Espírito. Conhecia somente o batismo de João, aqui que está a única falha que depois Priscila e Áquila corrige, né? Aí a gente vê que ele prega em Éfeso, e depois que ele sai de Éfeso chega o missionário que monta a igreja, que é Paulo, né? Atos capítulo 19. 19, que já na segunda viagem missionária de Paulo. Ali é tremendo, que Paulo chega, além do conhecimento que já tinha sido ali falado por Apolo, e você foi muito feliz que falou, que ele pregava o batismo de João. As pessoas esquecem desse detalhe, que o batismo de João é o batismo da água, e o batismo que Deus prometeu a todos, além da água, era do fogo, era do poder do Espírito Santo. Ali eu te posso dizer assim, para que as pessoas entendam, chegou agora, o pessoal entendeu a letra, agora chegou o cara com a graça em cima. Aí Paulo chegou lá em Corinto, tanto é que Corinto foi a segunda cidade onde Paulo ficou mais tempo. Algumas pessoas não sabem. Paulo, ele, em certas regiões que ele ia, ele ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, e partia, deixava um diácono. Isso é bom a pessoa entender. Sim, eu vou te entender. O Jefferson é o pastor daqui. Aí ele começou aqui um trabalho aqui na Assembleia de Deus. Aí o Espírito Santo mandou o Jefferson ir para Brasília. Aí Jefferson olhou e viu o nosso amado Jason que está ali filmando, vendo tudo assim, Jason, o Espírito Santo mandou tu ficar aqui e eu vou embora. Esse era o trabalho de Paulo. Paulo ia lá, ganhava as almas, fazia a igreja, para a pessoa entender, enchia a igreja, aí depois ele botava alguém dali mesmo, cheio do Espírito Santo, para dirigir aquela igreja. Então Paulo ficou 1 ano e meio aproximadamente na região de Corinto. Por quê? Porque ali, além de ser uma cidade grande, Corinto tinha, na época, que era considerada uma cidade grande, ela tinha mais ou menos umas 400 mil pessoas. E era uma cidade portuária, banhada pelo mar, vindo pelo mar sul do Ageu, vindo ali, naquele parte do Mediterrâneo. Ali, naquela região, havia idolatria muito forte a deuses gregos, como Diana, Apolo e Poseidon. Então ali, além do conhecimento, o que ia fazer convencer era o quê? Era o Espírito Santo. Como? Foi ali que começou o quê? Os grandes milagres. Além da grande, que um dos dons
que nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os dons espirituais, porque nós temos culto ainda. Mas ali o que acontece, meu amado Gé? Ali naquele além de convencer através do Evangelho, Deus começou a convencer através de milagres, maravilhas, que são dos 3 dons espirituais que nós vamos falar mais na frente. Ali começou a manifestação que já tinha acontecido já em Jerusalém, em lugar, mas ali Deus começou a usar Paulo com autoridade, com pregações e milagres, através do Espírito Santo. A gente vê em Atos 19, em Éfeso, mais uma vez o Espírito sobre os gentios, né, certo? Ali cresceu. Ali foi a segunda cidade, a segunda cidade que mais ficou foi Corinto, como eu falei. Lá foi a cidade onde Paulo ficou mais tempo, quase 3 anos. Não se há uma base certa, uns falam 2 anos e meio, outros falam 3 anos. Ali foi o período que ele ficou, que até os lenços dele expulsavam demônios e curavam pessoas, de tanto que ele era cheio do Espírito Santo. Tem ali, salvo engano, ali, olha aqui, versículo 19:6, que fala ali, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto que falava em línguas e profetizava. Quer dizer, começou muito a imposição de mão, que hoje há muito nas igrejas, que Paulo, cheio do Espírito Santo, e só em colocar as mãos, as pessoas eram batizadas, falavam em línguas e começou a espalhar. Tanto é que aqui é uma coisa que a gente tem que falar, foi tão forte, né? Ali a economia era sobre a deusa Diana, sobre a deusa Artemis ou Diana, é a mesma, que é a deusa da imoralidade sexual, para a pessoa entender, da pornografia, da luxúria, da sacanagem, para falar. Ali ela dominava, ela era tão forte que nesse local tinha um templo da deusa Diana que tinha só em colunas, tinha 100 colunas. Era um dos maiores templos que tinha naquela região da Ásia Menor de adoração a Deus. E ali foi tão forte o poder do Espírito Santo, que estava vindo através de Paulo, de Priscila e Áquila e outros que estavam com ele, foi tão poderoso ali a presença, o Espírito Santo varreu, que as pessoas chegaram a pegar os seus livros, que naquela época havia muito livro sobre ocultismo, sobre magia, que eles levaram em praça pública em Éfeso, queimaram, e aquilo valia milhões, hoje seria milhões e milhões de reais, não sei falar o valor ao certo, que eles queimaram, a tão ponto, que ali os ourives, aquele que trabalham com ouro, eles fizeram o quê? Eles pegaram e começaram a ver que eles começaram a perder dinheiro. Por quê? Porque as pessoas já não iam mais para o templo da Diana, os pessoal iam para a igreja onde estava Paulo pregando, cheio de Espírito Santo, aleluia. E ali eles quiseram quase matar Paulo. Paulo saiu de lá, como a Bíblia, a história fala, mas passou, Deus não, sai daí, tirou Paulo de cena depois de 3 anos e mandou para fazer outra viagem. Só que ali houve outra grande revelação que eu quero chegar, que é aqui no tópico, 1 Coríntios 12, eu ia pedir depois, se você puder ler, que aqui eu quero chegar, sobre os dons espirituais, o qual nós temos que passar para a igreja de hoje. Porque as pessoas não sabem que quando Paulo saiu de Corinto e deixou lá alguns irmãos, ele foi para Éfeso. Nesse período, quando a igreja em Corinto começou a crescer, começou a haver uma confusão. O Deus de Paulo, o Deus de Cefas, o Deus de Jesus, a Deus de Apolo. Então a igreja ficou dividida. Uns achavam que seguiam Jesus, outros seguiam Pedro, outros Cefas era Pedro, uns seguiam Apolo, outros seguiam Paulo, o apóstolo Paulo. Então o que aconteceu? Nessa maionese chegou a família de Cloe, que vem, relata Paulo. Paulo começou a escrever a primeira carta aos Coríntios, e ali ele começou a fazer uma carta de discipulação, falou sobre casamento, tudo, mas ele falou em algo que é o tema de hoje, sobre os dons espirituais, que está em 1 Coríntios capítulo 12, na carta de Paulo, que ele escreve em Éfeso. Ele estava em Éfeso quando ele relata essa carta e manda para Corinto. A gente vê que antes de ler a carta de Coríntios, 1 Coríntios 12, Paulo, a partir de Efésios e Corinto, a gente vê que o Evangelho passa dos judeus agora para os gentios. E aí Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses também são
filhos de Deus. Né? E olha que foi bom tu falar, bom estar com um professor do lado. Ele não quer falar, meus irmãos, ele é teólogo também, estuda muito. Que era para estar perguntando para você, era eu, cara. Aí o que acontece? Isso é uma coisa que é muito legal, que você falou e o Espírito Santo fez eu me lembrar, que ali naquele período ali da igreja primitiva ali, que tu está falando do poder da dos gentios, que chegou um ponto que os judeus já não aguentavam mais aquela pregação. Aí Paulo tem aquela cena que Paulo bate os pés e fala: a partir de agora eu não falo mais com vocês, eu vou para o gentio, glória a Jesus. Que aí vem, graças a isso nós estamos aqui hoje. As pessoas não entendem isso. Aí a gente vê que a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, né? A qual o nome também se dá ao livro do Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Mas a gente vai entrar agora no ponto principal e a conclusão também dessa conversa, os atos do Espírito Santo na igreja. Como que o Espírito Santo ele trabalhou na igreja? E Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios no capítulo 12, agora eu vou ler, aí o pastor Rogério vai comentar. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de profecia, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a palavra a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro também a operação de maravilhas, a outro a de profecia, a outro ao de dom de discernir espírito, o outro o de variedades de línguas, e a outro interpretações de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, com E maiúsculo, opera todas as coisas. Agora eu vou falar isso. Particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um corpo só, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos mesmo bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, Aleluia. E seus membros em particular. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, dom de curar, dom de socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Procurai com zelo os melhores dons,
e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. É tremendo isso. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele resumiu tudo nessa mensagem. Porque a palavra dom, ela vem no singular do grego, ela é charisma, e no plural é charismata. O dom que é? Era uma habilidade, um talento, uma habilidade que o Espírito de Deus passou para a igreja. Então Paulo relata ali que nesses dons haveria vários. Ele começa a usar os membros do corpo, escritos falar que uns ele usava de um jeito, outros o Espírito Santo ia usar de outro, e assim foi. E há três dons, três grupos de dons, que é o dom da revelação, o dom do poder e os dons vocais. O dom da revelação, mais ou menos para que as pessoas entendam, ela serve para orientar a igreja através de tomadas de decisões. Por exemplo, nossa igreja agora vai ter uma reunião para acertar alguns assuntos internos nossos. Qual o dom que vai ser usado? Vai ser o dom da revelação. Eu vou dom por dom daqui a pouco, mas para as pessoas entenderem mais ou menos o básico. Como o dom do poder. O dom do poder é nada mais simples que é os sinais, prodígios e maravilhas que acontecem na igreja. Os dons locais, para que a pessoa entenda, é ação e efeito de anunciar no pensamento, ou seja, nós usamos, como eu estou falando agora, nós estamos usando o dom do Espírito Santo, qual é? O dom vocal, o dom da comunicação, para que as pessoas entendam mais a história da igreja primitiva e entendam mais sobre o Espírito Santo. Então, começando pelo dom da revelação, Paulo, no mesmo livro, 1 Coríntios, que você leu, capítulo 12, versículos 7 ao 10, ele fala sobre os que buscam orientação divina, ou seja, ele diz que é o dom, que é a palavra da sabedoria, é o dom do conhecimento. Esse é o dom da revelação. E como é que você tem o dom da revelação através do quê? Do estudo. O Espírito Santo te indica, vamos falar, para as pessoas entenderem, você vem de igreja, você é um crente tradicional, vem de uma igreja tradicional, você é de berço evangélico, mas o que fez te direcionar para você hoje estar se formando, ou vai se formar em bacharel em teologia? Quem foi que fez isso para você? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te guiou para que tu tivesse o dom da revelação, que é o dom do quê? Que é o dom de conhecimento, de se aprofundar nas escrituras. Vamos voltar para Gamaliel, que não era apóstolo, mas Gamaliel o quê? Por que as pessoas iam a Gamaliel? Porque ele era cheio do Espírito de Deus, através do quê? Do conhecimento, da leitura, que é um hábito, vou dar uma pauladinha aqui, que crente não gosta, principalmente, irmão, crente pentecostais, nós somos assembleanos. O crente pentecostal, veja bem, pelo amor de Deus, não interprete isso como um ataque, é uma crítica construtiva. O crente pentecostal, ele tem um hábito que ele adora viver no Espírito, isso é ótimo, falar em línguas é maravilhoso, rodar é maravilhoso, isso é fantástico, você vê o poder, mas o dom da revelação, esse dom da revelação, o pentecostal corre um pouco. De quê? De leitura, de conhecimento, de buscar. Mas eu ainda creio que o Espírito Santo vai mudar isso. E já está mudando em nome de Jesus. Tá bom? E o dom do poder são os dons sobrenaturais. É aqueles dons que Jesus falou isso. As pessoas esquecem que Jesus, quando fazia milagres, fez aquele monte de milagres, as pessoas falavam, ei, por que vocês estão assim? Aquele que crê em mim farão coisas até maiores do que eu. Quer dizer, Jesus falou, eu faço isso, vocês vão fazer até mais coisas. Só tem que estar cheio do Espírito Santo e sempre crer. Como nós sabemos que os dons de por exemplo, o pregador que esteve ontem aqui, que é o apóstolo Oliveira, ele é cheio desse dom. Ele é um homem que eu já vi pessoas levantarem de cadeira de roda, pessoas pegarem respirador de ar e largar e sair respirando normal, mas esse é o dom dele, não, é o Espírito Santo que levou ele para esse caminho de se aprofundar sobre os dons de poder, porque aqui, se tu for em 1 Coríntios capítulo 12, como nós estamos, versículo 11, vai falar que, olha, que todos os dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo de acordo com a sua própria vontade. Isso que é tremendo. Se eu quero ser um homem cheio de conhecimento,
Minha vontade é o quê? Eu quero ser um letrado, eu quero conhecer as Escrituras. Então o Espírito Santo vai me direcionar para essa situação. Se eu quero ser como um homem usado com prodígios, com maravilhas, com cura, com o poder de Deus para curar ou intercessão às pessoas, o Espírito vai me guiar para isso. Mas pastor, quer dizer, pastor, eu quero ser um homem usado para curar. Amém, glória a Deus. Mas para você, isso você tem que buscar. As pessoas esquecem que o princípio é o Espírito Santo, vem através do que? Da oração. A oração é tudo. A oração é o fundamental para que essas coisas aconteçam. E os dons vocais, é esse que eu quero chegar aqui. Nós vamos ainda mais ter mais alguns tópicos, mas eu estou tentando encurtar um pouco para a pessoa entender, para não ficar macio. Mas os dons vocais são os dons de expressão. O dom do Espírito Santo ele é manifestado por meio de expressões orais, vocais, sobre línguas. Ali também os dons vocais estão o dom de ser batizado, de falar em línguas, de interpretar em línguas, e o dom da oratória. Você falou do grande orador. Qual orador que você falou? Apolo era um grande orador. Então ele era direcionado para isso. O dom vocal dele é esse. Tem pessoas que buscam ser batizadas com o Espírito Santo e que falar, e o cara, batizado de ação, mas assim, tem o dom de falar em línguas e interpretar a língua. Isso é tua busca, é um dom vocal o qual o Espírito Santo vai te guiar de acordo com a tua vontade, mas você tem que buscar. Eu vou falar uma coisa para nós ir aqui um pouco, irmão. Eu achava, para quem não sabe, eu me converti a Jesus depois de velho, sabe disso, mas o pessoal mais não sabe. Depois de velho, eu era 30, hoje eu tenho 46, estou bem. Então eu vi aquele pessoal, eu sou pentecostal e assembleando até o tutano, né? Isso veio. E eu vi aquele povo dando aquelas rajadas de língua. Eu achava lindo, eu ficava, uau, eu quero fazer que eu chegava em casa e tentava. Eu não vou mentir, eu tentava imitar, vou imitar, e falava babá, não saía. Por que não saía? Porque aquilo ali é da carne, e o dom de línguas vem do Espírito, aleluia. Aí um belo dia eu desencanei, Deus foi lá e me pegou, e hoje, com a honra e glória de Jesus, ali, o dom de línguas, Deus me deu o dom de interpretar as línguas, mas são os dons vocais. Mas o que eu quero destacar aqui é o dom da comunicação, que também faz parte do dom vocal. Isso é principal, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é passar para as pessoas o dom vocal do conhecimento através do Espírito Santo. Se tu analisar aqui, grande parte dos dons espirituais nós fizemos aqui nesse momento agora, nesse bate-papo teológico, através do que nós fomos usados na parte do conhecimento, na parte da revelação, tudo nós estamos praticamente, mas o que Paulo gosta de destacar claramente é um só Espírito, é um só. É que nem e por isso que o Paulo estava muito cheio do Espírito da sabedoria aqui, quando ele usa 1 Coríntios 12. Por isso que eu fiz questão de tu ler, porque tem gente, de repente, que não conhece a Bíblia, ou até aqueles que são cristãos, mas nunca focaram nessa parte. Os dons estão abertos. O Espírito Santo está aqui, vem, só vem me buscar que eu te dou. E o que eu quero destacar aqui, que eu botei no tópico, o que está em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 1. Olha que Paulo diz. Ele aconselhou os crentes a buscarem com zelo os dons espirituais, dando destaque ao dom de profecia, seguir o amor e procurar o zelo dos dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. E as pessoas hoje não estão buscando esse dom. Não estão. O que impacta uma igreja? Tá, Luiz Milagre, hoje que eu vou ter que falar, me desculpa, acho que não vai me chamar mais. Devido à falta de busca, tu vê menos milagres, de maravilhas, como cura de pessoas. Tanto é que você vê igrejas hoje, onde o pregador está pregando e tem uma pessoa para os surdos, ali ele fica falando a língua de Libras. Ali, quer dizer, se fosse naquela igreja primitiva, que é a mesma de hoje, em nome de Jesus, ouve, saia. Então, por quê? Porque é uma falta de busca
esses dons. Então o que hoje impacta? Assim, Paulo já estava tendo uma visão visionária, né? Tipo visão de Isaías, só que a visão nem foi mais longa. A visão de Isaías para ver Jesus foi 780 anos. Não, Paulo teve a visão de 2020 anos, não 2009. Paulo, no período, não, vamos botar 1700 anos, 1700 e poucos anos, para a visão mais longa, ele viu que o povo não buscaria alguns dons, então ele pediu para a pessoa focar no dom de profetizar. Por quê? Aquele que é cheio do dom da profecia, a pessoa chama a atenção do uau! Só que é uma coisa que as pessoas têm que entender. O dom de profecia é falar do teu passado para te convencer, mas falar daquilo que há por vir, porque aí pode haver o espírito de engano. Qual é o espírito de engano? A Bíblia fala isso claramente no Antigo Testamento, principalmente quando um rei queria reclamar de Gileade, que foi o rei Acabe, junto, que pediu apoio ao rei do Reino Sul, e ali foi um espírito enganador. Quer dizer, o inimigo, ele sabe o meu passado, o teu passado. Ele pode ficar aqui no meio da igreja e fingir que é o Espírito Santo. Não é. É por isso que você tem que observar que aquele que for usado no dom de profecia, tu analisa ele. Você não pode duvidar do profeta, a Bíblia te proíbe, mas analisa a profecia. Porque ele falar só o teu passado é fácil. Ele tem que te revelar o teu passado, te convencer que é o Espírito Santo e revelar aquilo que há por vir, porque o dom de profetizar não é do passado, o dom de profetizar é para o futuro. É isso que as pessoas não entendem, por isso. Ele é profeta porque ele falou tudo a minha vida. Irmão, Satanás sabe toda a tua vida desde o dia que tu nasceu. Aleluia, desculpa, eu tenho que falar. Satanás sabe a tua vida desde o dia que tu nasceu. E ele pode andar no meio da igreja sim. Se a igreja não estiver cheia da presença, cheia da unção, ele pode, aí falou o teu passado. Mas ele vem cá, mas ele falou o teu passado, mas ele me falou daquilo que é por vir. O que vai acontecer? Por que Deus usou? Porque quando Deus usa um profeta, e eu tenho que falar que isso faz parte dos dons espirituais, está em Atos, quando ele usa um profeta, ele usa para edificar a igreja e para que a igreja saiba que Deus está nervoso ou que Deus está calmo e quer fortalecer a igreja. Porque isso existiu, porque Paulo mesmo expulsou um homem que profetizava. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que ele começou a profetizar, está lá em Atos, está aqui em Atos. Ele começou a profetizar e começou a gritar: Paulo, Paulo, Paulo é homem de Deus, e Paulo é isso. Ele falou assim: em nome de Jesus, sai espírito imundo. E saiu. Aos olhos de muito, é profeta? Não, é um espírito enganador. Então as pessoas têm que prestar muita atenção nisso aqui. Então, para não fugir, antes de nós chegar, ainda que eu quero dar conclusão daquilo que Deus colocou no meu coração, e eu sei que você tem mais alguns tópicos, alertar o povo. Paulo, ele incentiva que nós temos que buscar o dom da profecia, mas eu vim dar um alerta para você: vigia, analisa aquilo que é falado para você. Show de bola. A gente leu, ele falou sobre os dons, né? Uma passagem muito rápida sobre os dons, né? Sobre Paulo. Se a gente fosse falar muito mais, a gente ia passar a semana aqui, nós não acabava, né? A gente viu que Paulo, ele fala e repete muitas vezes que um é Espírito, é um só Espírito, é um só Deus que opera tudo em todos, preocupado com a unidade da igreja, né? A gente vê que o Espírito Santo ele não habita onde há contenda, não tem crescimento se não tiver unidade. A gente vê na última oração de Jesus em João 17, né? Ele ora pela união da igreja, e Paulo aqui ele fala dos dons, mas ele quer enfatizar que é a unidade da igreja que também vai fazer com que o Espírito Santo continue, né, trabalhando na ação da igreja, né? E aqui a gente entra na conclusão, né? Paulo ele dá ele incentiva Timóteo. Ele incentiva Timóteo, né? Em 2 Timóteo 1,6, né? Ele fala ali que ele incentiva assim, para que ele lembra Timóteo para despertar em Timóteo o interesse de buscar os dons de Deus através do Espírito Santo. Por quê? As pessoas não entendem, mas a Bíblia não relata claramente, mas a história paralela à Bíblia relata que Paulo deixou Timóteo, que foi aquele qual Tito, Timóteo, foram pessoas que Paulo foi o discipulador, foi aquele que discipulou eles. Paulo, por quê? Porque Timóteo tinha uma grande responsabilidade. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo já estava à beira de ser morto. Então ele manda essa carta para alertar, porque Timóteo estava com uma grande responsabilidade, que era cuidar da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso
foi a igreja que Paulo mais ficou, 3 anos, e Paulo ainda fez uma carta para a igreja de Éfeso. E Éfeso era tão importante que depois Deus usa o apóstolo João lá na ilha de Patmos para falar para Éfeso. Então Éfeso era uma igreja importante no cenário da igreja primitiva naquela época na Ásia Menor. E Paulo deixou Timóteo lá e falou: Timóteo, busca os dons, busca os talentos espirituais, porque você vai ter uma grande responsabilidade, que é lá em Éfeso, que é para segurar o quê? Qual grandes dons? Todos. Paulo incentiva de buscar todos, busca tudo. Busca o dom da revelação, busca o dom de maravilha, porque quanto mais tu cheia da presença do Espírito Santo, mais orar e buscar, mais a igreja vai alicerçar e vai crescer. A gente viu aqui então Paulo incentivando a Timóteo a buscar os dons, né? Eu quero fazer um paralelo ao que você falou um pouco sobre o cenário da igreja de hoje. Aqui nós entramos para encerrar daí com as palavras. A gente se adapta, né, às pessoas que têm deficiência, às pessoas que têm dificuldade física, né? Mas a gente não deve de se conformar, né, de ficar por isso mesmo, né? A igreja primitiva não, a pessoa encontrava coisas até na rua, a vida dela era impactada pela ação do Espírito na vida dela, né? A igreja de hoje urgentemente precisa dessa ação do Espírito novamente no seu contexto, né? É porque eu vou ter que ser muito sincero, a gente tem um comprometimento aqui com a verdade, e a verdade é nua e crua. A igreja não busca mais como antes. Essa igreja, ela cresceu debaixo de pressão, porque aqui agora, como é uma coisa que fugiu, mas o Espírito Santo vai lembrar, aqui agora estava sofrendo uma coisa pior, que era a perseguição de Roma. Já tinha parado a perseguição dos judeus, porque muitos já estavam se convertendo, e ali Roma já estava apertando, através de Júlio César, Domiciano depois, enfim. Então aqui estava sofrendo a parte mais cruel da igreja primitiva, a perseguição, a morte aos apóstolos, aqui nesse momento, mas em nenhum momento a igreja parou de crescer, ela continuou crescendo. Mas por quê, meu amado Jefferson? Porque a igreja buscava. E a igreja de hoje não busca. Exemplo, vamos ser bem sinceros aqui, vamos falar de nós, não vamos falar dos outros. Nós temos campanha de oração na madrugada, nós vamos começar a campanha agora de oração na madrugada. Nós vamos ser o quê? 1, 2, 3, 4. Os que se comprometeram da nossa igreja foram o quê? 8, acho. 8 de 60. Então, porque a pessoa hoje, devido, sei lá, e tu falou uma coisa linda, a pessoa a igreja tem que se adaptar à pessoa, e não, nós temos que se adaptar à igreja, nós temos que buscar a igreja. Então, e essa abertura de muita igreja, a pessoa hoje procura uma igreja que se adapte. Não é assim. O Espírito Santo é soberano, ele tem que fazer. A primeira coisa que o Espírito Santo faz o quê? É me mudar. E é por isso que o pecado está entrando muito forte na igreja. É por isso que tu vê um alto índice de pornografia dentro da igreja, por isso que tu vê um alto nível de adultério, é por isso que tu vê um alto nível de fornicação, é por isso que tu vê um alto nível de coisas que não tinha na igreja antiga e tem hoje. E Paulo é tão claro isso, que teve um caso parecido, que está em 1 Coríntios 5, do menino filho que teve relações sexuais com a segunda esposa do pai, e ali Paulo manda tirar esse povo da igreja, mandou sair. Por quê? Porque o pecado não entrava na igreja. Então, mas tudo é por causa do que, meu amado? Falta de busca. Então é por isso, e você falou, a lei nos obriga a botar, amém, glória a Deus, a gente tem que obedecer a lei, porque senão a gente está ferindo a Bíblia, que a Bíblia fala em Romanos 13, em Tito, que nós temos que, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, obedecer às autoridades. Mas só que nós estamos como assim, nos contraindo, é que nem nós estamos, desculpa o termo, Exu, nós estamos sofrendo câimbras. O que é cãibra? Cãibra é quando um músculo torce, tu morre de dor e tu tem que alongar para aquele músculo voltar para o lugar. Então está na hora da igreja voltar para o lugar dela. E como é que eu voltar para o lugar dela? Ela voltar a orar, voltar a buscar. Porque você vê pessoas hoje que não vêm para a igreja com medo de pegar coronavírus na igreja. Então não crê na palavra. Porque a palavra fala pelo Espírito Santo que aqueles que estão aqui são protegidos. Quer dizer, na hora do culto, irmão, é mais fácil. Eu desafio alguém a falar que alguém foi para o culto e pegou no culto o coronavírus.
Então as pessoas estão com uma fé limitada, mas é culpa das pessoas? Não, é culpa minha. Por que eu falo que é culpa minha? Porque eu que sou um homem direcionado, eu que sou um formador, eu digo você também que já é presbítero também, é um culpado, tu já faz parte desse pacote que não está incentivando as pessoas o quê? A fazer o princípio da igreja primitiva, orarem. Foi através da oração que eles suportaram. Porque se tu for em escritor aos Hebreus, que é Apolo, capítulo 11, versículos, ao engano, 29 em diante, aí eles falam, cerrado ao meio, apedrejados, fala que, e eu acho lindo que o escritor hebreu falou, o escritor aos Hebreus falou, pessoas que o mundo não era digno. Olha como é forte isso. O mundo não era digno daquelas pessoas que estão aqui na terra, de tão forte e poderosa que era a presença do Espírito Santo. É isso que está faltando para nós hoje. A gente vê que a igreja hoje cresce em números, né? Cresce em templos abertos, mas ela não tem o poder. O crescimento que a gente está falando aqui não é o crescimento de abrir 10 congregações na cidade, não, a gente está falando do crescimento através do poder do Espírito Santo. A gente tem 2 exemplos aqui para encerrar: a igreja de Corinto, a igreja de Atos, lá, a igreja primitiva em Jerusalém. A gente vê que a igreja de Corinto era maior em números, mas era menor em poder do que a igreja de Atos. Tanto é que a gente vê depois, quando eles chegam em Tessalônica, né, que a gente passou, Tessalônica, as pessoas chegam na casa de Jasson e dizem para os governantes que aqueles que vêm chacoalhar do mundo chegou na cidade. Ou seja, a igreja tinha fama não por números, mas pelo poder. E é isso que nós somos exortados a buscar. Buscar hoje, porque infelizmente nós não somos, nós relaxamos. Eu falo por mim, eu não posso pagar aqui de um bate-papo de mega, hiper homem, super homem de Deus. Eu falo por mim. Quando eu me converti a aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e comecei a minha chamada até chegar a pastor, que eu nunca imaginei que eu chegaria pastor, o que me destacou era a oração. Eu orava 4, 5, 6 horas por dia. E hoje você bem confesso, eu faço 3 orações diárias, mas as 3 orações diárias não dão 1h20, 1h30. Então nós somos retrocedendo, por causa, a gente bota muita culpa no trabalho, na esposa, ou a esposa bota no marido, ou nos filhos, só que as pessoas esquecem. Tudo bem, é uma igreja primitiva, mas naquela época eles também tinham os mesmos afazeres que nós tínhamos hoje. Porque se tu for na igreja, teve a igreja aqui de Tessalônica, como bom tu falar, teve um período que eles queriam parar de trabalhar para esperar Jesus. Aí Paulo, não, gente, tem que trabalhar. Paulo trabalhou um período em Corinto. Então quer dizer, eles tinham seus afazeres. Eles não ficavam 24 horas por dia evangelizando, não, eles tinham seus afazeres, mas eles se reuniam, aleluia, e essa reunião era poderosa. Então, assim, o que está faltando hoje para os nossos irmãos, para nós, é orar. Eu espero ter sido o mais claro possível que eu tinha até agora, que se eu falar mais alguma coisa, não parte do Espírito Santo, mas sim da carne, eu não quero isso. A gente encerra aqui com uma oração de que a igreja de hoje, a igreja que eu faço parte, a igreja que você que está assistindo faz parte, se volte a entrar na ação do Espírito, né? Que o Espírito volte a ter o controle da igreja, né? Que o Espírito volte a direcionar a igreja, essa é a palavra, direcionar a igreja, tá? Lembrando a você, aqueles que comentarem vão estar participando, a gente vai fazer esse sorteio e vai divulgar nas nossas redes sociais, tá? Os ganhadores da Bíblia NVI, personalizada, e dos 2 livros do Hernandes Dias Lopes, tá? Nessa semana ainda vai ser. Nessa semana. Eu posso concorrer, não? Não. Pessoal, quero agradecer. Vou mandar minha esposa, amor, clica aí e faz pergunta, vamos concorrer. Pessoal, nós queremos agradecer a vocês, tá? Que nos acompanharam até aqui agora, tá? Compartilha esse vídeo, a gente vai salvar lá no YouTube, tá? Jefferson Rocha. Então compartilha, assista de novo, faz as anotações, tá? Breve a gente vai ter um outro bate-papo, tá? A parte 2, exatamente. Parte 2, tá? Pastor Rogério, muito obrigado. Obrigado. Seus agradecimentos. Obrigado, louvo a Deus pela sua vida, pela do Jason. O Gé é parceiro de oração, parceiro
daqui da igreja de ideias, nós falamos por dia, não sei lá quantas vezes a gente se fala por dia, mesmo com nossos trabalhos muitos atarefados. Eu vim agradecer você que escutou a gente, que ficou até o final com a gente. O intuito que Deus colocou através do Espírito Santo na vida do Gé é para que todos cresçam no conhecimento, mas juntos sempre com a graça. E eu estou muito feliz de ser o primeiro a participar e vou ficar muito feliz e vou dizer, quando vir outros grandes homens de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, também vou estar lá do outro lado, vendo, assistindo. Parabéns, que esse trabalho cresça, é o que eu desejo, em nome de Jesus. É isso. Pessoal, então é isso, tá? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito comece a conduzir a sua vida, a sua igreja, seu ministério e a sua família, tá? Fiquem todos na paz. Numa próxima, se assim nos permitir Deus, nós voltaremos por aqui, tá? Deus nos abençoe.